são crenças disfuncionais e como elas podem estar afetando hoje o seu dia a dia? Hoje nós vamos falar sobre essa forma de pensar que muitas vezes você não sabe nem de onde vem, como começou todo esse sentimento que você tem por algo que lá no fundo você está pensando. É o que nós chamamos de crenças centrais, que muitas vezes são disfuncionais, ou seja, aquelas crenças que vão gerar algum sofrimento, alguma angústia hoje no seu presente. E o que são essas crenças disfuncionais? Elas são ideias profundamente arraigadas na nossa forma de funcionar e elas impactam a nossa forma de sentir e ainda de nos comportarmos. Elas são construídas lá desde a nossa infância. As nossas crenças, sejam as funcionais, sejam as disfuncionais, elas vêm lá da infância. Várias formas de pensar que estão relacionadas com a forma como nós fomos criados. Elas moldam a forma como nós interpretamos o mundo, mas elas podem nos limitar muitas vezes. Por exemplo, uma pessoa que ouviu a vida inteira muitas críticas dos seus cuidadores, dos seus pais, é possível que essa pessoa possa ter uma crença, por exemplo: eu nunca sou bom o suficiente, eu não tenho valor e eu sou incapaz. Mesmo que essa pessoa tenha sucesso, parece que há uma angústia e uma insatisfação para provar o tempo todo para si própria que ela pode ser capaz, mas no fundo ela não se sente capaz. Por isso essa busca e essa insatisfação incessantes. E muitas vezes essa pessoa nem vai se permitir comemorar as próprias conquistas. As crenças são então a lente como nós vamos enxergar o mundo. São as ideias em que eu acredito, às vezes de forma nem tão consciente assim, elas estão lá dentro de mim e eu só me comporto daquela forma. E ela representa o filtro como eu enxergo o mundo. Então, quando acontece alguma situação, prontamente eu vou procurar ter uma interpretação de acordo com aquilo que eu penso. Então, se eu penso que eu sou incapaz, quando alguma coisa dá errado, qual é o primeiro pensamento que provavelmente virá à mente? Eu não sou capaz. Por isso que não deu certo. Ignorando, então, informações contrárias àquela interpretação que eu criei. Eu vou te mostrar aqui com um exemplo como que a interpretação é dada pela lente do leitor, né? Então, a forma como eu vou ler vai depender do óculos que eu estou usando, ou seja, quais são as minhas crenças. E eu vou te dar um exemplo. 3 pessoas consultaram o mesmo médico e receberam a solicitação dos mesmos exames. Então, os 3 fariam os mesmos exames. A pessoa número 1 teve o seguinte pensamento: nossa, que médico exagerado, não tem necessidade de tantos exames. Então, a emoção dessa pessoa foi uma emoção de raiva. E o comportamento, o que ela fez? Guardou os exames na bolsa e ficou com raiva daquele médico. Pronto, então esse foi o comportamento dessa pessoa. A pessoa número 2 pensou o quê? Ele me passou muitos exames, devo estar com uma doença grave. E a emoção foi a ansiedade. E o comportamento foi ligar para o marido chorando. Eu tô com alguma doença. E a pessoa ficou desesperada com aquela solicitação de um simples exame. A terceira pessoa disse o quê? Esse médico foi muito cuidadoso. É sempre bom fazer um check-up de rotina. A emoção foi neutra e o comportamento foi ligar para agendar os exames. Conclusão da história: cada pessoa interpreta uma mesma situação de formas diferentes e logo elas vão reagir de formas diferentes. Então, às vezes você está passando por uma situação e você olha para aquilo e acha, por exemplo, que a situação foi injusta. Mas será que outra pessoa não veria aquela mesma situação e pensaria: nossa, como eu queria estar nessa situação? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que diz: eu não consigo ter uma noite de sono porque eu trabalho muito. E a outra tá pensando o quê? Nossa, tudo que eu queria na vida nesse momento era poder ter um emprego e trabalhar, né? Então, quem me dera, inclusive, passar por essas noites de privação de sono, porque eu poderia estar colocando dinheiro para dentro da minha casa. Então, é aquela famosa história de que o problema de um pode ser a oportunidade para o outro. Isso tudo para te mostrar que é a nossa interpretação que vai moldar o nosso sofrer ou não sofrer.
E se você interpreta de uma forma que você sofre, nós estamos aqui exatamente para falar sobre isso, porque elas que vão impactar a forma que você sente e se comporta no mundo. Como eu posso então parar de sofrer com essas ideias disfuncionais que muitas vezes eu nem sei de onde vieram, como vieram e a partir do que elas acontecem? Por que eu sempre entro num lugar e me sinto incapaz, por exemplo? Então, a primeira coisa é você poder ter contato com esse tipo de pensamento. Claro que um profissional, ele vai vir para te ajudar em todo esse processo. O primeiro passo vai ser você identificar essas crenças disfuncionais. As pessoas vão me rejeitar se elas souberem quem eu realmente sou. Por exemplo, então, uma situação, você está ao lado de um amigo que está um pouco mais quieto porque ele é tímido e o silêncio dele faz você pensar que ele está te evitando. Interpretação: ele não gosta de mim. Resposta emocional: raiva, tristeza e ansiedade. Consequência: você se afasta de novas interações sociais, com medo de que essa rejeição se repita, reforçando assim a crença de que as pessoas te rejeitam. Isso, na verdade, é uma forma de interpretar que muitas vezes nem é uma verdade, muitas vezes aquela pessoa nem quis fazer essa rejeição, mas por já ter aí uma crença já alicerçada, é possível que você já faça essa interpretação a qualquer momento. Então, aquilo que você interpretou pode não ser a realidade. E se for realidade? Ainda assim, é importante você pensar no custo e no benefício de manter aquela crença de que ninguém gosta de você. Porque às vezes aquele amigo pode ter te rejeitado por uma distorção que nós chamamos de generalização. Não quer dizer que porque aquela pessoa teve ali um processo de rejeição com você, que os outros também vão te rejeitar. Como identificar as suas crenças disfuncionais? Pergunte-se, quando você se sentiu mal, qual foi o pensamento que passou à sua mente? O primeiro pensamento que veio. Exemplo: vou falhar, ninguém se importa comigo, não sou capaz. Qual foi o pensamento que passou à sua mente assim que uma situação que te incomodou aconteceu? Segundo passo, identifique o tema daquele pensamento. Quais são os temas principais que geram essa angústia dentro de você? Ou seja, após observar quais são os seus pensamentos, perceba se tem um padrão de funcionamento desses pensamentos. Exemplos de temas comuns: o da incompetência, por exemplo. Não sou capaz de fazer isso, não tem condição de eu fazer. Então, é o tema principal da incompetência. Rejeição. Daí vem pensamentos, por exemplo: se eu mostrar quem eu sou, as pessoas vão me abandonar, vão me rejeitar. O tema também pode ser o desamor. Não sou digno de amor, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Então, são temas principais que estão relacionados às suas crenças. Então, estamos caminhando aqui nessa identificação do que pode estar passando aí dentro da sua mente, das suas emoções e quais são os comportamentos que vêm acontecendo aí com você. Pergunte-se também quando que você começou a pensar assim. Foi a partir de alguma situação, algum evento? Foi desde sempre? Tem pouco tempo? Há quanto tempo que você está pensando dessa forma? Alguém te disse isso com frequência quando você era pequeno, quando você era pequena? Vou fazer então um breve exercício aqui com você para você repensar então sobre algumas das crenças que você já pode ter identificado. Teste a validade dessa crença. Vamos lá? Pergunte-se: essa crença é 100% verdadeira? Há situações que podem me mostrar que essa crença não é real? Será que alguma coisa pode acontecer que me prove o contrário? Por exemplo, a minha mãe sempre me disse que eu sou muito capaz, então isso já faz com que aquela força da minha crença de incapacidade já diminua um pouco dentro da minha cabeça. Afinal, a minha mãe me acha capaz. Por exemplo, o chefe do trabalho me acha capaz? O chefe fala que eu sou capaz. Então, será que eu sou tão incapaz assim, já que existem outras pessoas que de vez em quando falam que eu sou capaz? Outra coisa, se você estivesse ouvindo agora um amigo seu dizendo: eu me sinto tão incapaz, o que você diria para ele nesse exato momento? Será que você levaria uma palavra de encorajamento, de consolo para esse amigo? Então, por que não levar também para você essa mesma palavra?
Não estamos aqui em um jogo de certo ou errado. A resposta certa, ela vai depender do que é saudável para você, o que vai te gerar bem-estar. Porque o ideal que nós buscamos é o equilíbrio, aquilo que não vai te gerar um sentimento ansioso, depressivo, algo que não vai te colocar para baixo. Uma forma de pensar que seja funcional para você. Exemplo de uma crença disfuncional: eu não sou uma boa mãe, eu não sou boa o suficiente. Que tal substituir por uma crença mais alternativa? Como sim, eu sou capaz e eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre procurando melhorar. Percebe que quando você também faz esse exercício de autocompaixão, de paciência com você próprio, muitas vezes algumas crenças elas vão caindo, né? Elas vão diminuindo a força delas dentro de você, porque você pensa, tudo bem, eu posso não ter sido capaz em alguma situação, mas quem disse que eu não posso aprender agora? Sim, eu posso aprender e evoluir como pessoa. Todo mundo também passa por esse processo de evolução constante. Percebe então que a forma como você interpreta as situações ao seu redor que te geram sofrimento, elas vêm de algo interior seu, de uma forma sua de interpretação. E você pode estar diante apenas da sua interpretação ou ainda diante de um fato. A interpretação é a lente que você colocou para aquela situação e ela pode não ser verdade. Mas se for um fato, então cabe também você repensar o custo que está causando todo esse sofrimento para você. Às vezes tudo aquilo aconteceu, mas agora o desafio é diminuir esse sofrimento emocional, essa carga emocional que você está carregando e que está afetando o seu comportamento no presente. Uma das estratégias amplamente utilizadas na terapia cognitivo-comportamental é você poder fazer o registro dos seus pensamentos, das emoções e ainda dos comportamentos que estão gerando sofrimento para você. Então, quando você detectar uma maior intensidade das suas emoções diante de alguma situação, procure anotar, procure escrever e possivelmente levar para o seu momento de terapia, para o seu momento individual com um profissional da psicologia, em que você vai poder colocar tudo o que está passando na sua cabeça por conta dessa intensidade emocional, dessa raiva, dessa tristeza, de tudo que está acontecendo com você. Então procure registrar, porque conforme você escrever, você vai estar podendo compartilhar o que está acontecendo com você e pedir ajuda para alguém. Para descobrir todas as suas crenças disfuncionais, procure um profissional da psicologia, porque ele vai poder montar para você um plano individualizado de trabalho. Se esse conteúdo te ajudou, curta e compartilhe com mais alguém que possa se beneficiar dessas palavras e possa também viver um processo de reestruturação, de ressignificação das crenças que estão fazendo essa pessoa sentir algum peso psicológico. Para mais conteúdos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até os próximos vídeos.